Olá, seja bem-vindo. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a nossa vida digital se entrelaça com a nossa vida real, surge uma área do direito fundamental para garantir a segurança, a privacidade e a justiça: o direito digital. Mas o que exatamente é isso e como funciona no Brasil? É o que vamos explorar neste vídeo. O direito digital é um ramo relativamente novo, mas em constante evolução que se dedica a estudar e regulamentar as relações jurídicas que se desenvolvem no ambiente virtual. Ele abrange uma vasta gama de temas, desde a proteção de dados e a privacidade online, passando por crimes cibernéticos, contratos eletrônicos, e-commerce, propriedade intelectual na internet, até questões relacionadas à inteligência artificial e ao metaverso. Em essência, o direito digital busca adaptar os princípios jurídicos tradicionais, como o direito à privacidade, à honra, à propriedade e à liberdade de expressão, à realidade das novas tecnologias e da internet, garantindo que nossos direitos e deveres também existam no universo online. Mas por que precisamos de leis específicas para o ambiente digital? A resposta é simples. A internet trouxe consigo desafios e oportunidades únicas que o arcabouço legal tradicional não conseguia endereçar por completo. A velocidade da informação, a escala global das interações e a facilidade com que dados podem ser coletados e compartilhados exigiam uma regulamentação específica para proteger os indivíduos, empresas e até mesmo os estados. No Brasil, temos avançado significativamente na construção de um arcabouço legal robusto para o ambiente digital. Vamos conhecer as principais leis que moldam o direito digital brasileiro. 1. O Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965 de 2014, considerada por muitos como a Constituição da Internet brasileira. O Marco Civil da Internet de 2014 foi um divisor de águas. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Seus pilares são a liberdade de expressão, que garante a livre manifestação do pensamento, mas com limites, como a proibição do anonimato para fins ilícitos e a responsabilização por abusos. A privacidade protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos usuários, bem como o sigilo das comunicações privadas e dos registros de acesso. A neutralidade da rede. Um dos pontos mais debatidos. Ele garante que os provedores de internet tratem todos os pacotes de dados de forma igual, sem discriminação ou privilégios de conteúdo, aplicação ou serviço. Ou seja, seu provedor não pode priorizar o acesso ao site em detrimento de outro. A responsabilidade civil dos provedores define que os provedores de aplicações de internet, como redes sociais e buscadores, só podem ser responsabilizados por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não removerem o material ilícito. O Marco Civil é a base que sustenta muitas das discussões sobre o uso ético e legal da internet no Brasil. 2. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei número 13.709 de 2018. Se o Marco Civil estabeleceu as bases, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, elevou a barra da privacidade no Brasil a um novo patamar. Inspirada na GDPR europeia, a LGPD é uma das legislações mais abrangentes do mundo sobre o tema. Ela regulamenta como as pessoas naturais ou jurídicas e o poder público devem coletar, armazenar, processar e compartilhar dados pessoais de terceiros. Seu objetivo principal é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Entre os principais pontos da LGPD destacamos o consentimento. Na maioria dos casos, o tratamento de dados pessoais só pode ocorrer com o consentimento claro e informado do titular dos dados. A lei garante uma série de direitos aos indivíduos, como o acesso aos seus dados, a correção de informações incompletas, a eliminação de dados desnecessários e a portabilidade. Os tratamentos de dados devem seguir princípios como finalidade, adequação, necessidade, segurança e transparência. As sanções. As pessoas naturais ou jurídicas ou os estados que descumprirem a LGPD estão sujeitas a advertências, multas
limitada a 50 milhões de reais por infrações e outras sanções administrativas. A lei também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão responsável por fiscalizar e regular o cumprimento da LGPD. A LGPD é fundamental para dar aos cidadãos brasileiros maior controle sobre suas informações pessoais no ambiente digital. 3. Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012. Antes do Marco Civil, a Lei Carolina Dickmann, de 2012, foi um marco importante na tipificação de crimes cibernéticos no Brasil. A lei surgiu após um incidente com a atriz Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas roubadas e divulgadas na internet. Essa lei, ela incluiu delitos como invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telemático de informação, falsificação de documento particular ou público para uso na internet. Embora ainda existam lacunas, esta lei foi crucial para combater crimes digitais que antes não tinham uma previsão legal específica. 4. Além dessas leis específicas, o direito digital se nutre de outras áreas do direito, como o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica amplamente ao e-commerce, garantindo direitos aos consumidores em compras online, como o direito de arrependimento, o próprio Código Penal, que prevê os crimes como calúnia, difamação e injúria, assim como fraudes e estelionato, que também se manifestam no ambiente digital e são punidos pelas previsões do próprio Código Penal. Tem a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, que protege obras intelectuais criadas e divulgadas na internet, como imagens, softwares, programas, aplicativos. Quais são os desafios e o futuro do direito digital? O direito digital, apesar de seus avanços, ele enfrenta desafios constantes. A velocidade da inovação tecnológica é muito maior do que a capacidade legislativa. Novas tecnologias, como a inteligência artificial, o metaverso e as criptomoedas, trazem consigo dilemas éticos e jurídicos que exigem novas regulamentações. Questões como a responsabilidade de algoritmos, a propriedade de ativos digitais em mundos virtuais e a regulamentação de assistentes de voz inteligentes são apenas alguns exemplos do que o futuro nos reserva. O direito digital precisa ser ágil e adaptável para acompanhar essas transformações. Em resumo, o direito digital no Brasil é um campo vibrante e essencial, que busca garantir que a nossa experiência online seja tão segura e justa quanto a nossa vida offline. Com o Marco Civil da Internet, a LGPD e outras leis complementares, o Brasil tem uma base sólida, mas o trabalho de adaptação e aprimoramento é contínuo. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre essa área tão fascinante e importante. Obrigado por assistir e até a próxima. Olá, seja bem-vindo. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a nossa vida digital se entrelaça com a nossa vida real, surge uma área do direito fundamental para garantir a segurança, a privacidade e a justiça: o direito digital. Mas o que exatamente é isso e como funciona no Brasil? É o que vamos explorar neste vídeo. O direito digital é um ramo relativamente novo, mas em constante evolução, que se dedica a estudar e regulamentar as relações jurídicas que se desenvolvem no ambiente virtual. Ele abrange uma vasta gama de temas, desde a proteção de dados e a privacidade online, passando por crimes cibernéticos, contratos eletrônicos, e-commerce, propriedade intelectual na internet, até questões relacionadas à inteligência artificial e ao metaverso. Em essência, o direito digital busca adaptar os princípios jurídicos tradicionais, como o direito à privacidade, à honra, à propriedade e à liberdade de expressão, à realidade das novas tecnologias e da internet, garantindo que nossos direitos e deveres também existam no universo online. Mas por que precisamos de leis específicas para o ambiente digital? A resposta é simples. A internet trouxe consigo desafios e oportunidades únicas que o arcabouço legal tradicional não conseguia endereçar por completo. A velocidade da informação, a escala global das interações e a facilidade com que dados podem ser coletados e compartilhados exigiam uma regulamentação específica para proteger os indivíduos, empresas e até mesmo os estados. No Brasil, temos avançado significativamente na construção de um arcabouço legal robusto para o ambiente digital. Vamos conhecer as principais leis que moldam o direito digital brasileiro. 1. O Marco Civil da Internet.
a Lei nº 12.965 de 2014, considerada por muitos como a Constituição da Internet brasileira. O Marco Civil da Internet de 2014 foi um divisor de águas. Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Seus pilares são a liberdade de expressão, que garante a livre manifestação do pensamento, mas com limites, como a proibição do anonimato para fins ilícitos e a responsabilização por abusos. A privacidade, protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos usuários, bem como o sigilo das comunicações privadas e dos registros de acesso. A neutralidade da rede. Um dos pontos mais debatidos, ele garante que os provedores de internet tratem todos os pacotes de dados de forma igual, sem discriminação ou privilégios de conteúdo, aplicação ou serviço. Ou seja, seu provedor não pode priorizar o acesso ao site em detrimento de outro. A responsabilidade civil dos provedores define que os provedores de aplicações de internet, como redes sociais e buscadores, só podem ser responsabilizados por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não removerem o material ilícito. O Marco Civil é a base que sustenta muitas das discussões sobre o uso ético e legal da internet no Brasil. 2. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei nº 13.709 de 2018. Se o Marco Civil estabeleceu as bases, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, elevou a barra da privacidade no Brasil a um novo patamar. Inspirada na GDPR europeia, a LGPD é uma das legislações mais abrangentes do mundo sobre o tema. Ela regulamenta como as pessoas naturais ou jurídicas e o poder público devem coletar, armazenar, processar e compartilhar dados pessoais de terceiros. Seu objetivo principal é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Entre os principais pontos da LGPD destacamos o consentimento. Na maioria dos casos, o tratamento de dados pessoais só pode ocorrer com o consentimento claro e informado do titular dos dados. A lei garante uma série de direitos aos indivíduos, como o acesso aos seus dados, a correção de informações incompletas, a eliminação de dados desnecessários e a portabilidade. Os tratamentos de dados devem seguir princípios como finalidade, adequação, necessidade, segurança e transparência. As sanções. As pessoas naturais ou jurídicas ou os estados que descumprirem a LGPD estão sujeitas a advertências, multas limitadas a 50 milhões de reais por infrações e outras sanções administrativas. A lei também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão responsável por fiscalizar e regular o cumprimento da LGPD. A LGPD é fundamental para dar aos cidadãos brasileiros maior controle sobre suas informações pessoais no ambiente digital. 3. Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012. Antes do Marco Civil, a Lei Carolina Dickmann, de 2012, foi um marco importante na tipificação de crimes cibernéticos no Brasil. A lei surgiu após um incidente com a atriz Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas roubadas e divulgadas na internet. Essa lei, ela incluiu delitos como invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço telemático de informação, falsificação de documento particular ou público para uso na internet. Embora ainda existam lacunas, esta lei foi crucial para combater crimes digitais que antes não tinham uma previsão legal específica. 4. Além dessas leis específicas, o direito digital se nutre de outras áreas do direito, como o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica amplamente ao e-commerce, garantindo direitos aos consumidores em compras online, como o direito de arrependimento, o próprio Código Penal, que prevê os crimes como calúnia, difamação e injúria, assim como fraudes e estelionato, que também se manifestam no ambiente digital e são punidos pelas previsões do próprio Código Penal. Tem a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, que protege obras intelectuais criadas e divulgadas na internet, como imagens, softwares, programas, aplicativos. Quais são os desafios e o futuro do direito digital? O direito digital, apesar de seus avanços, ele enfrenta desafios constantes. A velocidade da inovação tecnológica é muito maior do que a capacidade legislativa.
Novas tecnologias, como a inteligência artificial, o metaverso e as criptomoedas, trazem consigo dilemas éticos e jurídicos que exigem novas regulamentações. Questões como a responsabilidade de algoritmos, a propriedade de ativos digitais em mundos virtuais e a regulamentação de assistentes de voz inteligentes são apenas alguns exemplos do que o futuro nos reserva. O direito digital precisa ser ágil e adaptável para acompanhar essas transformações. Em resumo, o direito digital no Brasil é um campo vibrante e essencial, que busca garantir que a nossa experiência online seja tão segura e justa quanto a nossa vida offline. Com o Marco Civil da Internet, a LGPD e outras leis complementares, o Brasil tem uma base sólida, mas o trabalho de adaptação e aprimoramento é contínuo. Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre essa área tão fascinante e importante. Obrigado por assistir e até a próxima.